aula de português, leitura, aliás, carta de leitor, e aqui nós temos a atividade 1C, que é analisando a carta. Então, nós lemos aí já 2 cartas produzidas coletivamente e agora a gente irá analisar a carta. Analisando a carta é a gente podendo aprender mais sobre esse gênero carta de leitor, compreender mais amplamente o que é uma carta de leitor, o que ela contém, né? Quais os elementos que fazem com que a carta, que esse texto seja uma carta de leitor, né? Que caracterize o gênero. Então, vamos lá para a leitura que nós faremos, né? Da carta 1, que agora a gente irá analisar a carta 1. Então, nós temos aqui, ó, lá naquele estudo que fizemos, nós temos a sequência didática da carta de leitor, leitura de carta de leitor. E aí, nós vimos atividade 1, lendo carta de leitor. Então, nós lemos essa carta de leitor escrita pelos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Então, essa carta é escrita coletivamente, né? Todos tiveram a ideia e registraram aquilo que gostariam de colocar aí expressando na carta. Depois, essa carta, ela é exatamente como foi escrita pelos leitores. Olha aqui, está escrita pelos leitores. Então, exatamente do jeito que eles escreveram. A tia Vilma depois comentou com vocês e leu a carta editada e publicada pela revista. O que isso significa? É aquela carta escrita pelos leitores, que são os alunos da escola Ana Clarice, e que, ao ser publicada pela revista, ela precisa de edição. O que é isso? A revista tem um espaço determinado para a publicação das cartas dos leitores. Então, é preciso organizar para que esse espaço caiba, né, as cartas, porque se coloca uma carta grande lá, com bastante coisa, e aí não terá espaço para mais outras cartas. Então, é preciso editar, é preciso extrair o teor da carta, aquilo que mais interessa no sentido de expressar a ideia dos leitores que escreveram a carta. Então, quando a carta é editada, ou ela pode ter retirada partes da carta, ou, como nós vimos na carta 2, pode ser acrescentado aquilo que não foi colocado, tá bom? Então, aqui nós temos a carta editada, onde manteve a ideia principal daquilo que eles escreveram aqui na carta 1 e o teor, né, daquilo que eles quiseram passar foi mantido, a ideia principal, para que fosse publicada a carta. Aquilo que realmente irá interessar para os leitores e demais leitores que lerão aí essa carta. Agora, então, nós vamos lá para a atividade 1C, que é a análise daquela carta número 1. A carta 1, que é a carta escrita pelos alunos e que diz respeito à revista Hora de Brincar. Também é quando as crianças manifestam o uso da revista na roda de curiosidades, que toda semana é utilizado pela professora, e depois eles fazem um mural na escola, ao lado da sala deles, e eles publicam ali para que os outros alunos da escola tomem conhecimento do trabalho deles e das coisas interessantes que eles encontraram ali como curiosidades na revista Hora de Brincar. Então, esse é o teor dessa primeira carta, dessa carta 1 que nós já lemos. Agora, na atividade 1C, olha aqui o que vem colocado, analisando a carta. Então, vamos analisar aquela carta 1. Com base na leitura e análise das cartas número 1, né? Por que cartas número 1? Porque vem a carta que foi escrita pelo leitor, exatamente como ela foi enviada para a revista, e a publicada,
Que é carta publicada? Aquela que a revista, lá na sua edição, ela recebe a carta e ela então vai extrair a essência da carta para publicar lá no espaço adequado e reservado para os leitores que escrevem para a revista a carta que foi enviada. Então, nós temos aqui um quadro, né? Nós temos um quadro que vamos comentar aqui, compreender, discutir e analisar a carta 1. Então, vem aqui do lado esquerdo na coluna, né? E está escrito 1. Qual a finalidade das cartas? Então, as cartas que nós estamos tratando é a carta 1, só que ela em duas situações. Primeiro é a carta como ela foi escrita e enviada, e a segunda situação é a carta já recebida pela revista, agora editada e publicada na revista. Então, são situações diferentes. Uma é a carta enviada, que foi exatamente escrita como foi escrita pelas crianças na escola. A outra situação é a carta que foi recebida pela revista, que foi editada e publicada na revista. Então, nós temos as finalidades, nós temos aqui qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria. Então, são quesitos que nós iremos analisar. O conteúdo das cartas foi mantido, quer dizer, o conteúdo da carta 1, a original, escrita pelos alunos, foi mantido lá na carta editada? Vamos lá para o número 4. O que mudou na segunda versão, editada e publicada pela revista? O que teve mudança? A carta enviada pelos leitores e a carta editada, ela teve mudança ou ela continuou a mesma coisa? Quesito 5 para ser analisado. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Me desculpem, aqui no caso, pelos leitores, a carta escrita pelos leitores foi modificada pelo editor? Por que a gente acha isso? Por que a carta enviada pelos leitores, ela se apresenta de um modo, e por que a carta editada e publicada pela revista, ela apresenta-se do mesmo jeito? Por que acontece isso? Por que você acha que a carta foi modificada? Então, crianças, depois a tia Vilma, na sequência dessa atividade, irá resolver gravando o vídeo para que vocês saibam o que é que estamos fazendo ao analisar uma carta de leitor, para que no próximo passo, na segunda carta, vocês possam fazer então sozinhos, tá bom? Aguardem só a segunda postagem.